E como prometida, esse é o vídeo número 1 de uma série de 3 vídeos em que eu vou falar sobre vícios emocionais. Tem muita gente que tem vícios emocionais e não sabe o que é. Tem gente que tem vício em brigar, tem gente que tem vício em vitimização, tem gente que tem vício em solidão, tem gente que tem vício em ser traído. Como assim, Vanessa? Eu tenho vício em ser traído? Já passei por vários relacionamentos que eu fui traído e esse é um vício que pode ser meu? Sim, pode ser sim. Vamos falar sobre isso? Eu sou Vanessa Marinho, sou coach, sou psicóloga clínica e sou analista comportamental. Fica comigo para entender um pouco mais. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que tudo no nosso corpo é química. Tudo que a gente faz libera algum tipo de hormônio, algum tipo de química. Da mesma forma que uma pessoa tem vício em cigarro, tem vício em outras drogas e é liberado uma química específica dentro do corpo, dentro do organismo dela em maior quantidade, e essa pessoa precisa desse hormônio, dessa química cada vez mais para se sentir bem, a mesma coisa é com os vícios emocionais. Cada vez que você tem um sentimento dentro de você, é liberado um hormônio específico e você cria situações de autossabotagem para você ter, mesmo que de forma inconsciente, tá, gente? Esse hormônio liberado no seu corpo e você poder se satisfazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Quando você fica com raiva, quando fica estressado, o seu corpo automaticamente ele libera uma carga maior de adrenalina e de cortisol, que são os hormônios responsáveis por esses sentimentos. Ou seja, o seu corpo ele fica dependente daquela comunicação que produz aquela química. E aí, cada vez mais, você se coloca naquela situação, mesmo de forma inconsciente, mesmo você não gostando conscientemente. Tem gente que fala, eu me sinto muito sozinho, mas está viciado ali em solidão. Sabe aquelas pessoas que sempre se colocam e reclamam de determinadas situações? Pessoas que estão sempre ali com algum problema, pessoas que são traídas, pessoas que mentem, pessoas que se sentem sozinhas o tempo todo. Por exemplo, no caso da solidão mesmo. Ela cria situações em que ela fica sozinha. Às vezes ela tem um convite, tem um lugar para ir, tem uma companhia para ir, tem um lugar bacana, mas ela mesmo cria aquele momento para ela se sentir sozinha, para ela reclamar. Para quê? Para que os hormônios sejam liberados, que aquela carga, aquela química seja liberada no organismo dela, para ela se sentir bem. E aí ela se embriaga da solidão, mesmo que conscientemente ela reclame. Então para pensar, qual vício você tem? Qual vício emocional? Do que você está dependente? Tem gente que o tempo todo cria situações para brigar. Tem gente que reclama que é traída, mas o tempo todo cria situações de insegurança, tem os mesmos comportamentos de relacionamentos anteriores e leva isso de relacionamento para relacionamento. Ela vai sempre se sabotar e entrar em relacionamentos em que as pessoas têm o mesmo desvio de caráter. E aí, no fim, ela vai ser traída e ela vai reclamar daquela situação. Então, se você não conhece, você não identifica, você não sabe que isso é um vício emocional, o que vai acontecer? Você vai reproduzir padrões comportamentais na sua vida, do início da sua vida até o fim. E por isso a importância de trazer a consciência, de abrir a sua mente, de parar com preconceitos e de verdadeiramente parar para entender o que é vício emocional, Vanessa, o que eu faço para me livrar dele. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, você vai entender de que forma você precisa se comunicar para ir eliminando esses vícios. Porque se você não tem esse conhecimento, o seu comportamento, as suas atitudes vão ser alteradas para que essa química seja liberada no seu organismo. E você vai reproduzir padrões, você vai viver um ciclo. Assim como no caso das drogas, do cigarro, o que acontece é isso. A pessoa precisa daquilo. E ela vai se comportar, ela vai ter atitudes que o levem a fazer isso.
ela vai ter atitudes que a levem a brigar, vai ter atitudes que a levem a ser traída, como? A culpa é da pessoa que foi traída? Não, mas ela selecionou, de acordo com o histórico dela, selecionou alguém que já tem esse desvio de caráter. Ela se sente atraída por pessoas que já mostraram sinais desde o início do relacionamento e ela segue com aquele relacionamento. Por quê? Porque em algum momento a traição vai acontecer. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério, o quanto é um assunto sério, o quanto você tem sido movimentada na sua vida por vícios emocionais, por mágoas, por tristeza, por sentimento de depressão, por sentimento de solidão, por rancor. Chegou a hora de cuidar, né? Chegou a hora de tratar. Chegou a hora de, pelo menos, despertar a consciência de que existe alguma coisa aí e isso precisa ser cuidado. Fato é que todos nós, em maior ou em menor grau, nós temos algum tipo de vício emocional. E se isso tem atrapalhado a sua vida, precisa sim ser cuidado. Eu vou contar um caso aqui de um livro que eu li, O Poder da Ação. E lá, o autor, que é o Paulo Vieira, conta que um amigo dele ligou para ele e disse assim: Paulo, eu vou morrer. E ele falou assim: como assim você vai morrer? Você tá com alguma doença? Aconteceu alguma coisa? Ele prontamente ali, né, preocupado com o amigo, perguntou. Ele falou: não, Paulo, não é nada disso. Eu pratico um esporte em queda livre, em que a gente salta do avião e quanto mais perto do chão a gente abrir o paraquedas, mais desafiador. E eu tenho batido recorde atrás de recorde, né, do que eu já consegui chegar. E aí o Paulo perguntou: tá, mas e aí? É só você, né, parar de pular. Ele falou: não, você não tá entendendo, o problema não é esse. O problema é que eu já não consigo mais puxar a cordinha. Eu tô viciado em adrenalina. Quanto mais perto do chão chegar, mais desafiador é pra mim. Paulo, eu já perdi 2 amigos assim. Eles não conseguiam puxar a corda e achavam que daria tempo. E não deu tempo, Paulo. Com certeza, eu sou o próximo. Eu não consigo abrir. Veja, o vício emocional. A adrenalina, ele precisava daquele hormônio. Ele precisava daquela sensação. O que antes para ele era desafiador, se tornou irrelevante. Quanto mais perto do chão ele chegasse, mais ele sentia aquela carga de adrenalina que ele precisava. Ia chegar uma hora que não ia ser mais suficiente. De fato, ele não ia conseguir puxar a cordinha, né? Então, eles iniciaram ali um processo de coach. E no decorrer desse processo, ele decidiu ter a primeira filha dele. Quando a filha dele nasceu, ele decidiu parar com o esporte. Por quê? Porque a carga de ocitocina, que é o hormônio do amor, fez com que aquela adrenalina que antes era necessária para o corpo dele se tornasse relevante. O amor, né, a carga de ocitocina foi maior, foi suficiente, preencheu ele por dentro. Então ele foi curado, né, desse vício emocional por conta do amor que ele tinha pela filha ali que nasceu. Deu para entender um pouco o que é vício emocional e como funciona e como esses vícios podem estar guiando a sua vida de uma forma inconsciente muitas vezes? Então, se você está interessado em saber mais sobre esse assunto, curte esse vídeo, se inscreve no canal, acompanhe o segundo vídeo dessa série que eu vou trazer uma lista de vícios emocionais para você identificar em você quais são os vícios daquela lista que você identifica em você e para você levantar quais são os prejuízos que esse vício está causando na sua vida, que vem causando na sua vida até hoje. Então se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e até o nosso próximo encontro.